Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tipos de dados. O que são, para que servem, alguns exemplos, para que a gente possa dar continuidade. Então, lendo aqui um resumo do que eu coloquei, em banco de dados, tipos de dados está relacionado a campo e informação. E é uma informação obrigatória, ou seja, todo campo tem que ter um tipo. Essa é uma característica do banco de dados. Em linguagem de programação, nem sempre você precisa declarar um tipo de dado numa variável, tipo uma linguagem de programação igual a gente viu no curso de algoritmo, que é um curso que eu sugiro que vocês tenham feito antes de fazer esse de banco de dados. Na linguagem Ruby, as variáveis assumem um tipo depois que você coloca um valor nela. E no exemplo em Java, a gente tem que declarar o tipo da variável antes de usá-la. E continuando aqui, a escolha do tipo de dado mais adequado pode depender da forma como a informação poderá ser utilizada. Isso fica a critério do profissional que está elaborando o banco de dados. Isso quer dizer o seguinte, que não tem uma regra fixa para dizer qual é o tipo de dado que você vai utilizar em um determinado campo. Isso depende do profissional, tá certo? Cada um vai fazer uma escolha de acordo com o que seja apropriado para ele, né, naquele momento. Dos tipos existentes, né, os mais utilizados, pelo menos a maioria dos bancos de dados, são os tipos numéricos, os strings, datas, armazenar datas, períodos, né? E o lógico. Existem muitos outros tipos, dependendo do banco de dados, mas esses daqui são os mais utilizados. Ó, em 30 anos de desenvolvimento, trabalhando com software e banco de dados, isso aqui fez parte de mais de 90% dos tipos de campos que eu utilizei. Os numéricos, né? No banco de dados, a gente utiliza esses tipos. O integer para números inteiros e o numeric para campos com casas decimais. Nós temos para string o tipo char, que na maioria das vezes é utilizado quando você quer armazenar apenas um único caractere. E temos o varchar para armazenar um conjunto de caracteres, no caso uma string, uma frase, o nome de alguém, uma palavra, um endereço. Para campo data, nós temos o tipo date, que armazena simplesmente dia, mês, ano, basicamente. E o timestamp, que é utilizado para armazenar dia, mês, ano e hora, minuto e segundo também. E para o tipo lógico, para armazenar apenas verdadeiro e falso, nós temos o tipo booleano. Vamos dar uma olhada na documentação do Postgres. Data type. Para a gente ver aqui. Aqui eu vou pegar da versão 9.5 mesmo, porque os tipos de dados não me chegam muito, mas a gente pode mudar a versão aqui na documentação. Como vocês devem ter instalado a versão 12, vou clicar aqui na versão 12. Então, nós estamos vendo agora a documentação da versão 12 e temos aqui tipos de dados. Então, esse capítulo todo, ele cobre e explica os tipos de dados, né, existentes no Postgres. Então, desses daqui, né, nós estamos falando dos tipos numéricos,
Se a gente olhar aqui, entra aqui nos tipos numéricos. Esses são os possíveis tipos numéricos. E quais as diferenças, né? Por que tudo isso? A diferença é a quantidade de bytes que vai ser utilizado, né, ou gasto para armazenar um determinado número. Então, quando você está pensando em banco de dados, você está pensando numa quantidade de informação muito grande, né? Então, para que não haja desperdício, você escolher o tipo de dado adequado vai fazer com que, quanto maior for seu banco de dados, mais economia você venha a ter. Mesmo hoje a gente tendo HDs girando em torno de terabytes, né? Mas quando a gente fala em banco de dados, por exemplo, um banco de dados da Receita Federal, né? No caso do Brasil, nós estamos falando de uma unidade de milhões de pessoas com milhões de informações armazenadas. Então, quando você pega 2 bytes, não faz diferença. Ok, mas quando você pega milhões e multiplica por 2, se você tiver 1 milhão por 2, você já tem 2 milhões de bytes. Por 4, você tem 4 milhões de bytes, ou seja, a coisa já começa a tomar um volume muito grande. Então, vamos lá. Porque outro motivo pelo qual é importante a gente saber o tipo, né? Os tipos, eles têm as suas limitações na hora de armazenar uma informação. Por exemplo, se você coloca um campo do tipo small int, ele só vai poder receber números, né, números inteiros, no caso, na faixa de menos 32.768 até mais 32.767. Então, se você, por acaso, pretende armazenar o número 40.000, esse tipo de dado já não vai dar certo, porque ele não comporta armazenar esse tipo de informação. Então, onde a gente utiliza esse tipo de informação? Para números pequenos. Por exemplo, o que seriam números pequenos? A idade de alguém. Então, bem pouco provável que alguém ultrapasse esses limites e alguém tenha uma idade menor, né, do que zero, no caso. Então, o small int, no caso, vai nos atender. Por exemplo, eu acredito, né, deixa eu ver, a idade, números inteiros, que mais a quantidade de meses do ano, né? Também aqui cabe, que a gente sabe que são 12, então não extrapola. Então, para números que estejam realmente dentro desta faixa. Os inteiros, que são os mais comuns, né, que foi até o sugerido aqui, para quando você for trabalhar apenas com números inteiros, eu sugiro trabalhar com integer, que ele é um tipo de dado que comporta um número inteiro de tamanho realmente bem expressivo, que vai caber na maioria das necessidades das pessoas. Então, ele é muito utilizado. Caso você precise de um número inteiro realmente maior do que isso, por alguma eventualidade, você esteja trabalhando com estatísticas científicas, por exemplo, alguma coisa do tipo, nós temos para o número inteiro também o Big Int, que ele já tem uma faixa, né, que ele comporta muito maior do que o int. Mas para a maioria das aplicações, pelo menos, como eu disse, meus mais de 30 anos de experiência, isso aqui me resolveu todas as vezes. Não foram algumas, foram assim, todas. Eu nunca utilizei isso e raramente eu utilizei esse, mas eu poderia ter utilizado esse. Então, como eu falei, eu sempre opto por uma padronização e facilidade. Eu acabo utilizando sempre o integer para resolver os problemas. No caso dos decimais, né, que começa, acho que daqui, são esses três aqui, são números com onde tem a parte inteira e a parte depois da vírgula. Nós temos o decimal, né, que aceita esse número de dígitos, tá certo? Antes da casa decimal, então, ou seja, é um número realmente considerável, né?
E o numérico também segue a mesma linha, mesmo número de dígitos. E outra, e depois do ponto decimal, ele aceita isso, né? No caso de precisão. Então, são números realmente que dificilmente a gente vai extrapolar, né, esses limites caso a gente faça essa escolha. Então, no caso, por que, que eu utilizo o numérico? Né? E eu sugiro aqui o numérico. Quando você for declarar o tipo numérico para casas decimais, o que, que significa esse P e esse S? Né? Esse P e esse S significa que é a precisão, né, e a escala do número. Mas o que, que é isso? Então, por exemplo, quando você for declarar um número, vamos supor que você vai assim, eu vou fazer um software para calcular o salário de alguém. Ok, então você estima que uma pessoa ganhe por mês, vou chutar aqui, qual seria o limite máximo de salário de uma pessoa ganhar por mês? Você põe lá R$ 1 milhão por mês. Uma suposição. Então, você tem 1 milhão, 3 zeros, mais 3 zeros. E como nós estamos falando de salário, o salário usa duas casas decimais. Então, duas casas decimais. Então, o que acontece nesse caso aqui? Quando eu estou falando de precisão, a precisão é o número total de dígitos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Então, aqui o valor de P vai ser 9. E o valor de S é você dizer, desses 9, 2 são decimais. Então, vai ficar 9,2. Então, quando você declara um tipo numérico de 9,2, significa que o maior número que você pode armazenar é 9,99999,99. Esse é o maior número que você pode armazenar quando você especifica uma precisão de 9,2. Que mais sobre os números? Aqui ele vai aí comentar sobre cada tipo que ele colocou nessa tabela de numéricos. Próxima informação aqui, nós vamos ver os tipos string, que são os tipos caractere. Então, aqui, ó, né, character type. Então, aqui, ele tem, né, para nos sugerir, 3 tipos de dados. E aqui ele vai dar um resumo de cada um desses tipos, como ele funciona. Mas aqui eu já resumo para vocês o seguinte: quando você pretende armazenar um único caractere, uma única letra, num determinado campo, você pode utilizar o tipo char. Basta colocar tal campo é do tipo char, ele vai aceitar um único caractere. Simples assim. Quando você precisa de espaço para armazenar um conjunto de caracteres, por exemplo, um nome, um endereço, a cidade, né, o bairro de alguém, eu já sugiro você utilizar o varchar. Que o varchar, você especifica aqui no N o comprimento máximo que você vai precisar. Então, você faz uma análise de um tamanho suficiente, por exemplo, para armazenar o nome de uma pessoa. Vamos supor que seja 100 caracteres. Então, o varchar para o campo nome vai ser um varchar de 100. Caso, né, essa pessoa possua mais de 100 caracteres, o banco de dados ele não vai aceitar a informação a partir dos 100, mas ele pode aceitar a informação que a gente chama de informação truncada, ou seja, ele vai cortar. Chegou no caractere 100, ele corta a informação e despreza o restante a partir do 100. Né? Mas você pode também ajustar o valor do comprimento de um campo, mesmo após você ter elaborado o banco de dados. Caso haja uma necessidade,
você está vendo que em muitos casos uma quantidade de 100 não está sendo suficiente. Então você pode aumentar isso, por exemplo, para 150, sem problema nenhum e a qualquer momento, né? Não há uma necessidade de você fazer isso no início. Então vamos ver o tipo. Então aqui são os tipos de dados do tipo char. Voltando aqui. Ele tem esses tipos aqui, né? Varchar, o character variant, mas você pode utilizar abreviações desses tipos, né? Você pode simplesmente utilizar char para especificar isto e utilizar apenas varchar, né? Para utilizar, desculpa, char para isto e apenas varchar, né? Para isso. Ou você usa um ou outro, né? É simplesmente uma abreviação. E a maioria dos bancos de dados, né? A maioria dos que eu conheço, utilizam esses tipos. Tá? Os tipos variam de banco de dados para banco de dados. Muitos dos tipos são comuns porque fazem parte daquele padrão SQL 92. Mas cada fabricante de banco de dados é permitido a eles elaborar novos tipos de dados para que possa facilitar, né, a manipulação dos dados para outros casos, e isso pode fazer com que alguém possa se interessar em adquirir um tipo de banco de dados justamente por esse tipo diferente que ele acabe fornecendo. Outro tipo de informação é o tipo data, que também é muito importante quando a gente trabalha com banco de dados. Então, aqui, ó, tipo date, time, types. Então, no tipos data, nós temos esse tipo, que é o timestamp. Aqui nós temos a quantidade de bytes que ele ocupa quando você usa um tipo timestamp e a informação que ele consegue armazenar. Então, ele, no caso de um tipo timestamp, né, até 4.713 anos antes de Cristo e 200.994, 276 anos depois de Cristo. Então, o tipo timestamp é um tipo que comporta uma quantidade de tempo realmente bem abrangente que dá para a gente trabalhar com muita informação. E temos, então, no caso do timestamp, ele armazena, isso é importante, data e hora junto, no mesmo campo. Né? O timestamp. Data e hora juntos. O campo date armazena apenas data, não tem a hora, ou seja, a hora é eliminada da informação. O campo time, o inverso, ele armazena apenas a hora. No caso, hora, minuto, segundo. Então, o formato é esse, hora, minuto, segundo, do tipo time. E tem o tipo interval, que no caso, aí teria que ler, não sei a especificação do tipo intervalo, mas ele calcula períodos entre um intervalo de início e fim, ele guarda o que está nesse intervalo de tempo. Vamos comentar um pouquinho a respeito do timestamp, né? O que é importante aqui no caso do timestamp? No caso, a minha sugestão é utilizar ou o date para datas, e se você precisar armazenar data com hora, usar o timestamp. Mas vamos lá, o que o timestamp tem diferente? Ele tem diferente esse aqui, ó, esse with time zone, desculpa, without time zone e with time zone. O que significa o time zone? Tem alguns horários e alguns momentos, né, em linguagem de programação, que a gente vai ver um horário, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem algum exemplo aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um timestamp que guarda a data, a hora e aqui o time zone. O time zone ele varia de acordo com a região do planeta em que você está vivendo. Então, ele coloca aquela diferença de horas que existe, né, de um horário chamado horário padrão mundial
e a diferença de fuso horário do país que você está, ele já calcula aqui quantas horas é de diferença. Então, esse formato aqui que mostra esse tipo de informação, né, é o timestamp. Então, você pode optar por timestamp com o time zone, que é esse cara, ou o timestamp sem o time zone, que simplesmente é data e hora. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui time UTC. Ó, time UTC. Então, existe aqui, ó, se eu olhar qual é a hora padrão mundial, né? Que existe essa sigla chamada UTC, que é Coordinated Universal Time, que é a hora oficial mundial. Então, a hora oficial mundial é 17h20. Nós estamos aqui, né, o horário de agora é 14h20, então dá 3 horas de diferença. Por isso que a gente diz que o time zone, no caso do Brasil, é -3. -3 em relação, então, à hora padrão mundial. Então, isso varia logicamente, de país para país. Existe um site que mostra até um mapa do time zone. Não, aqui não tem. Aqui simplesmente você pode. O time zone é o sucessor do Greenwich Time também. Você pode, ao invés de ver UTC, você pode ver às vezes GMT. Basicamente tem o mesmo significado. Então, nesse site aqui, eu não sei se ele permite você mudar a localização, né, que você está, e ele mostra o horário do país ou do mundo que você está. Mas tem um site que faz isso. Isso não vem ao caso. O importante é você saber que essa informação aqui, né, ela é mostrada baseado na hora padrão mundial e de acordo com o país que você está. Então, o banco de dados já faz esse cálculo e mostra essa informação para você. Voltando aqui, último tipo de dado, tipo lógico. É um tipo de dado onde você só pode armazenar no campo verdadeiro ou falso. Ele tem duas opções apenas. Ou você vai guardar verdadeiro ou vai guardar falso. E o tipo dele é o booleano. No caso do Postgres, existe um adendo no booleano, né? Então, o booleano é o tipo de dado, ele ocupa apenas um byte, bem simples, e ele guarda apenas um estado, né? Um estado de verdadeiro ou falso. Mas no caso do Postgres, se você enviar verdadeiro, ele grava verdadeiro. Se você enviar yes, ele também aceita como verdadeiro. On, que seria ligado, ele também aceita como verdadeiro. E ele aceita também como verdadeiro. E como falso, se você mandar gravar falso, ele grava falso. No, ele também assume como falso. Off, que é desligado, ele assume como falso. E zero como desligado também. Então você pode utilizar esses valores, né, num tipo booleano e ele vai aceitar normalmente, ok? Isso funciona, a gente vai chegar a ver e fazer alguns testes também com isso. Outra forma de trabalhar. Tem gente, antigamente não existia o tipo booleano nos bancos de dados, então muita gente fazia o quê? Ou criava um tipo inteiro e armazenava no campo 1 como verdadeiro e 0 como falso. Isso também resolvia. Ou a pessoa utilizava o char, né? Fazendo a mesma forma. Colocava T como verdadeiro e F como falso, ou o caractere 1 para verdadeiro, 0 como falso, ou Y para verdadeiro de yes e N para falso de no, e assim por diante. Então, você pode optar por utilizar outro tipo de campo para sinalizar a informação que você precisa. Como eu falei, isso fica a critério do profissional que está elaborando o banco de dados. Ok? Eu só dei a sugestão dos tipos que a gente vai utilizar durante esse curso, mas na documentação aqui a gente vê que temos bastante tipos, né? Numérico, monetário, strings
tipos binários, datas, lógicos, enumerados, geométricos, de redes e assim por diante, assim vai. Certo? Tudo isso aqui é referente a tipos de dados do Postgres. Bom, feita essa explanaçãozinha básica, vamos aqui à próxima informação. Aqui eu tenho aquela tabela que a gente usou como exemplo, né, no caso da escola. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai especificar os tipos de dados dos campos de cada tabela dessas. Então, como ficaria? Como é que, no caso, a pessoa que está elaborando o banco de dados, como é que ela faz? Então, ficaria da seguinte forma. Então, vou pegar aqui, vou fazer da tabela alunos. Essa cor de fundo não ficou boa, vou passar aqui para branco de novo. Aqui. Então, tabela alunos. Então, o desenvolvedor faz da seguinte forma. Ele coloca o nome do campo, o primeiro campo aqui é o nome. Então, nome. Né? E na frente do nome, geralmente a gente especifica assim, 2 pontos, qual é o tipo que a gente vai utilizar para nome. Se a gente olhar a tabelinha aqui dos tipos que a gente viu, né, o mais próximo, baseado na informação que está armazenado, que pode vir a ser armazenada no campo, nós temos aqui o tipo string, com um conjunto de caracteres. Então, nós temos aqui o varchar. Então, o que a gente faria? A gente estima que, no caso de alunos, o nome máximo, né, a quantidade de caracteres máxima que o nome poderia conter, deixa eu colocar aqui que sejam 100. Então, eu vou dizer assim, que o campo nome, ele vai assumir o tipo varchar de 100. Tá lá, prontinho. Então, o nome varchar de 100, resolvido. Próximo campo. Próximo campo, o nome da mãe. Grande chance, né, do nome da mãe também seguir a mesma regra. Então, varchar de 100. Outra sugestão: nomes de campos, nomes de tabelas, nomes de bancos de dados, nome de arquivo. A minha sugestão é a seguinte: como tudo isso foi feito geralmente, né, na maioria das vezes, por americano ou feito em inglês para se basear num padrão mundial, não utilizem acentuações. Apesar de acentuações, em alguns casos, em alguns bancos de dados, em algumas linguagens, eles permitem o uso de acentuação para nomear arquivos, nome de tabelas, bancos de dados, variáveis e coisas do tipo, a minha sugestão é que você não utilize acentuação. A chance de erro diminui assim drasticamente. Próxima informação, nome do pai, que vai seguir o mesmo padrão. Então, vai ter também varchar de 100. Nós temos aqui a data de nascimento. Né? Então, data de nascimento vai ser um date ou vai ser um timestamp? Aí a pergunta que você faz é o seguinte: quando alguém pergunta quando você nasceu, você costuma dizer a hora que você nasceu também? Geralmente não. Isso não é um dado importante para a informação data de nascimento. Quando a gente fala de data de nascimento, o importante é apenas a data. A hora não é um dado importante. Então, nesse caso, a data de nascimento ela vai ser do tipo date. Simples assim. Eu vou precisar apenas da data, eu não preciso da hora junto. Outra informação aqui, no caso, endereço. Endereço. Então, tiro cedilha e ponho o endereço. E aqui um endereço já vi endereços bem longos, então aqui eu vou colocar um varchar de 150 para endereço. Acabou os campos? Acabou. Então é assim que vai ficar a estrutura da minha tabela alunos. Vamos fazer para a próxima tabela. A próxima tabela é professores. Tabela professores. Então aqui a tabela professores. E vamos agora
né, começar a especificar os campos da tabela professores. Então, o primeiro campo é o nome do professor. Então, o nome do professor, eu vou utilizar o mesmo padrão que eu utilizei para o nome do aluno. Está lá. Aqui. Próxima informação, próximo campo, disciplina. Então, disciplina, eu deduzo que um varchar de 50 deva resolver para colocar o nome, né, de todas as disciplinas. Acho que, no caso, disciplinas comuns, uma descrição maior que a gente teria seria língua portuguesa, né, que eu acho que não chega a 30. Então, eu coloco um valor de 50, que é para comportar alguma disciplina que possa vir a surgir com um tamanho grande. Próxima informação, período. Então, o período é uma palavra, noite, manhã, tarde, né? Aqui no caso, eu poderia usar, né, um tipo char, né, simples, onde eu colocaria N para noite, M para manhã e T para tarde. Então, eu não precisaria gastar, né, caracteres para especificar se eu tenho apenas 3 períodos. Então, um char resolveria o problema. Mas eu posso também colocar no varchar e escrever toda a informação por extenso, igual está aqui. E eu vou deixar apenas um char no caso, que vai resolver o problema. E aí a gente, na hora de montar o banco de dados, na programação, a gente resolve isso. Que daí você vai olhar assim, o valor do período é N, então escreva noite. M, então escreva manhã. Letra T, então escreva tarde. Então é coisa que não precisa estar no banco de dados, você resolve isso na programação. Próxima informação aqui é o telefone. Então, telefone. Muita gente aqui já põe assim, vai ser numérico inteiro. Então, aqui está uma questão. Nem todo dado numérico precisa ser do tipo inteiro. Então, vamos lá. Aí é uma questão particular minha, né? O tipo inteiro vai resolver? Então, vamos lá. Vamos ver se o tipo inteiro vai resolver. O tipo inteiro, ele armazena números nessa faixa. Então, para o número de telefone, poxa, dá tranquilo, né? Mais o DDD ainda. Mas o que eu costumo sugerir, né, para as pessoas, quando eu estou fazendo banco de dados, para as pessoas que trabalham comigo, é o seguinte: tá, nós sabemos aqui que a informação, né, o dado, ele é numérico. Mas a pergunta vem agora: eu vou fazer algum cálculo com essa informação? Por exemplo, se eu pegar o meu telefone e o telefone da minha filha, eu descubro o telefone da minha mãe, se eu fizer algum cálculo? Não. Ou seja, eu não consigo pegar essa informação, apesar de ela ser numérica, fazer um cálculo com ela para chegar a alguma informação que seja válida. Ou seja, é uma informação única, só serve para aquilo. Eu não consigo processar isso de alguma forma para descobrir uma outra informação. Por exemplo, se eu subtrair um do meu número de telefone, eu acho o número do meu vizinho. Ou se eu somar um, eu acho do vizinho do outro lado. Não, não é assim que funciona. Então, no caso do telefone, apesar de ser só números, é uma informação que eu não vou fazer cálculos com ela. Então, a minha sugestão é que não seja numérico. É que eu coloque o número como se fosse varchar. Então, aqui um varchar de 20, que deve comportar os números de telefone, pelo menos aqui do Brasil. Vamos fazer um teste aqui. Se for um número de celular, então eu tenho DDD, né, mais o 9 da operadora, mais 1, 2, 3, 4, e mais 1, 2, 3, 4. Então, olhando aqui, só para o dígito eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 me resolveria. Mas eu posso querer armazenar também aquelas informações extras, né? Que é para ficar mais legível. Então, ficaria assim, ó. Ou seja, eu acrescentei mais os parênteses e o hífen. Então, mais 3. Então, estava dando 11,
Agora está dando 12, 13 e 14. Então, aqui 20 seria muito até, né? Eu colocaria aqui um tamanho de ou 14 para ficar certinho, ou 15. Agora, se você está trabalhando com um sistema que também agrega, né, o código de países, por exemplo, no Brasil 55, aí observa que eu já precisaria um pouco mais. Então, aqui eu precisaria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17 aqui me atende basicamente qualquer situação do Brasil. Então, eu vou deixar aqui com 17. Terminou, não tem mais campos na tabela professores, então ficaria assim a estrutura da tabela professores. Vamos fazer agora a tabela disciplina. Então, a tabela disciplina. Vamos ver como vai ficar a estrutura dessa tabela. Então, ela tem apenas um campo simples, que é o tipo nome, e vai guardar a informação da disciplina. Então, aqui, disciplina, eu coloquei com 50, então eu posso colocar o nome da disciplina, né, com 50, que vai me atender tranquilamente. Terminou, não tem mais campos. Aí temos a última tabela aqui, que é notas e faltas. Então, vou fazer a estrutura dessa tabela aqui, ó. Notas, faltas. Observa que eu não coloquei espaço entre o nome. A ideia é que vocês usem palavras todas juntas. O espaço faz toda a diferença. Então, vamos lá. Vamos criar agora a estrutura dessa tabela notas, faltas. Então, o primeiro campo é o nota 01. Então, vamos colocar aqui, vai ser o nota 01. Qual é o tipo que a gente vai utilizar para especificar o nota 01? Então, vamos lá. Hoje em dia, né, a maioria das escolas usa valores numéricos para resultado da avaliação. Então, a pessoa ou tira 10, ou tira 9, 7,5, 6,2, 6,3, ou seja, numéricos. Há um tempo atrás, as notas eram com letras. Você tinha letras A, B, C, D, E. Então você tinha tirou A, tirou B+, B-, C, C+, e a coisa do tipo. Então isso vai ser de acordo com o momento que a gente está vivendo. Como hoje, né, as notas são numéricas, nós precisamos então avaliar os tipos que nós temos para numérico. Nós temos inteiros e decimais. Se, né, para onde você está desenvolvendo, a nota é apenas numérica inteira, você pode usar o inteiro, mas geralmente não é. Então, os números de notas podem ser 1,5, 6,5, 5,5, 7,5, 9,3. Então, o tipo tem casas decimais. Então, eu vou usar o numérico, né, casas decimais. Geralmente, as notas vão de 0 a 10 ou de 0 a 100. É o mais comum que se utiliza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 5,2. O que comporta o numérico 5,2? Então, 5,2 eu posso colocar uma nota que corresponde a isso. A maior nota vai ser essa, certo? Onde comporta o quê? Um dígito, 2, 3, 4, 5. Então, esse número pode ter no máximo 5 dígitos, onde desses 5, 2 serão decimais. Então, isso aqui, ó, é mais do que suficiente para poder resolver, né, no caso, uma escola que aceita a nota 100 como nota máxima. Então, isso aqui resolve. Vamos lá. Próxima informação é faltas. Então, falta 01, falta do primeiro bimestre. Então, nós fizemos a nota do primeiro bimestre, agora estamos fazendo a falta do primeiro bimestre. Aí, o raciocínio, falta
também é um campo numérico, né? Ou a pessoa faltou uma aula, faltou um dia, faltou uma semana, né? Tudo depende de como isso vai ser contabilizado. Então, no que eu conheço, as faltas são sempre números inteiros, né? Eu nunca vi, por exemplo, às vezes num boletim escolar, tanto meu quanto das pessoas que eu conheço, faltou 10 aulas e meia, né? Você assistiu metade de uma aula, o professor falou assim, você assistiu metade. Não, ou você assiste, se tem 4 aulas seguidas, você assiste 2 e falta 2. Mas você não assiste 2 aulas e meia, 3 aulas e meia. Então, na maioria dos casos, faltas é contabilizado como um número e números inteiros. Então, aqui eu vou colocar apenas integer e vai me resolver. Como as faltas aqui, ó, os próximos campos são repetições de tipo de informação, né? Então o raciocínio vai ser o mesmo para os outros campos. Então, no caso aqui, ó, o nota 02 vai ser, né, numérico 5,2. A faltas do segundo bimestre vai ser inteiro também. A nota do terceiro agora vai ser número 5,2 também. Faltas do terceiro vai ser inteiro. Temos aqui as notas do quarto, que vai ser numérico 5,2. E o último, que eu vou até diminuir o fonte aqui para poder caber aqui no frame, faltas 0,4 do tipo inteiro. Tá aí. Então, essa é a estrutura das tabelas, né, que a gente vai criar para o banco de dados escola. A gente vai criar uma estrutura exatamente igual a essa lá no Postgres, para vocês verem como funciona isso, né, de você criar o banco de dados, criar as tabelas, especificar os campos. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, espero encontrar, né, alguns exemplos na internet sobre algumas tabelas de algumas pessoas que estabeleceram isso. Então vamos lá. Existe um termo que é chamado MER. O MER significa modelo, entidade e relacionamento. O MER é um diagrama de um banco de dados. É como o banco de dados está organizado. Opa. Dados. Vamos lá, dados. Então, vou ver se eu encontro alguns para mostrar para vocês. Tem um MER com relacionamento. Deixa eu ver se isso aqui que eu queria mostrar. Não, isso aqui é um MER, mas não é o que eu queria ver. Tem alguns MER que mostram os tipos de dados dos campos. Então, vamos ver se eu tenho um aqui para mostrar. Tenho, mas está tão pequeno que não ficou bonito, não. Vamos tentar encontrar uns maiores aqui. Mas é interessante ver. Vou até perder um pouquinho de tempo aqui para a gente poder visualizar isso aqui, ó, que vale a pena. Então, vamos pegar esse caso aqui. Ó. Vamos tentar aumentar aqui o zoom para vocês poderem ver. Ó. Isso aqui é um MER, né, que representa tabelas de um banco de dados. Então, se a gente olhar aqui o exemplo, eu tenho uma tabela de funcionário, tabela departamento, chefe de departamento e endereço. Então, aqui nós temos os nomes dos campos na frente. Então, aqui é COD funcionário, que provavelmente é o código do funcionário, nome, CPF, RG, matrícula, a data de entrada, data de saída, data de nascimento e assim por diante. Então, observe os tipos que foram utilizados. Para código de funcionário, ele usou int, ou seja, números inteiros. Né? Eu não sei que tipo de banco de dados ele utilizou, mas int em algum banco de dados é o integer do Postgres. Aqui para o nome, ele usou varchar 45. Para CPF, tá vendo?
o CPF é um dado numérico, ele usou varchar também. Varchar de 45, RG também é um dado numérico, mas ele usou varchar de 45. Para um valor de matrícula, ele usou aqui varchar de 45. Data de entrada, ele usou o tipo date, ou seja, a hora não importa. Data de saída, tipo date. Data de nascimento, aqui ele poderia ter utilizado date, mas ele utilizou o varchar de 45. Os motivos a gente não sabe. O salário, ele utilizou o tipo double. Tipo double, em alguns bancos de dados, é o tipo numérico com casas decimais, certo? Outro, usuário e senha, ele utilizou o usuário desse funcionário aqui até 45 caracteres e a senha até 45 também. Né? Então, tá vendo? Os tipos de campos bem parecido com a forma com que a gente faria. No departamento, então eu tenho aqui o código do departamento, tipo inteiro, e o nome do departamento, varchar. O chefe do departamento, o código do chefe é inteiro, e o chefe do departamento, provavelmente deve ser o nome, aqui é o varchar. Aqui o endereço, então eu tenho um código do endereço, que é o tipo inteiro, e eu tenho aqui a rua, varchar de 45, bairro, varchar de 45, cidade, varchar de 45, estado, varchar de 45. Ó, no estado, aqui no Brasil, a gente sabe que os estados têm uma abreviação de 2 letras, né? São Paulo SP, Rio de Janeiro RJ e assim por diante. Então, no estado, eu poderia ter utilizado ou um char de 2 ou um varchar de 2, caso eu não queira, né, ficar escrevendo por extenso o nome do estado. Então aqui eu economizaria alguns bytes, mas, como falei, isso fica a critério de cada programador. O CEP ele colocou varchar de 45, né, que na minha opinião é um pouco de exagero, porque o CEP, no caso do Brasil inteiro, ele tem apenas, deixa eu ver, do 99, 5, 6, 7, 8. Seriam 8 caracteres apenas para os números. Se você quiser colocar, vamos lá, em vez de falar, né, vamos mostrar. O CEP no Brasil, que bonito. Amarelo é uma cor linda para mostrar aqui. 99.999-999. Então, se você quisesse guardar o CEP do Brasil, isso aqui ó, seria suficiente. Então, nós teríamos aqui ó, 1, 2, 3 com ponto, 4, 5, 6, 7 com o hífen, 8, 9, 10. 10, um varchar de 10 atenderia praticamente o Brasil todo, né? Mas vai que ele esteve utilizando, né, o CEP também de outro país, eu não sei como é codificado o CEP no país que ele está fazendo desenhando esse banco de dados, então ele resolveu utilizar 45. E ele tem aqui um complemento, né, de endereço, e se todo mundo aqui for 45, então eu deduzo que aqui deva ser um varchar de 45 também. Então esse aqui é um exemplo, mas tá vendo? Ó, a gente viu aqui varchar, int, numérico e datas, que foi aqui, ó, e date, mais nada. Vamos ver se a gente acha um outro exemplo, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse aqui também parece que é um exemplo interessante. Deixa eu ver. Ó, um outro exemplo aqui. Tabela nota fiscal. Então aqui eu tenho os campos. Vamos olhar os tipos. Ó. Número, né? Texto, que é o tipo varchar, que é o string, e número. Ó. Texto e número só na tabela nota fiscal. Tabela de vendas. Eu tenho número, descrição da mercadoria, né? Texto, um varchar, quantidade, número, preço de venda, ele colocou tipo moeda, que é o número com 2 casas decimais, e total também o número. Nós temos aqui nota fiscal, vendas, aqui, mercadorias, né? Tabela de mercadoria, descrição, aqui é o texto, que seria um varchar, só não colocou o tamanho, que provavelmente ele deve ter utilizado o Axis aqui nesse como banco de dados. E preço de venda, tipo moeda, tá certo? Que é o numérico de 2, ou seja, bem parecido com o que a gente está vendo. Então, vocês podem até varrer aqui a internet, né? Ver vários modelos, vocês vão ver que a maioria dos casos, né, onde mostram-se tipos de dados e
tabelas com campos e tipos de dados, eles vão mostrar esses tipos que eu sugeri aqui. Ó. Outro exemplo aqui, ó. Formas de pagamento, vendas, itens. Aqui é quase um sisteminha de vendas, bem básico. Mas ó, vamos olhar os tipos. Ó. Int, varchar, int, date, double, que é o numérico, né? 9,2, int, double, int, varchar, date, int, varchar, text, que é o varchar de, né? Também com um número bem grande, mas é um string. Date time, aqui, ó, data com hora, aqui apenas date, apenas data. Int, double, int. Tá vendo? Aqui, ó, ele também desenhou as tabelas de um banco de dados, os campos que a gente vai ver. Ou seja, na maioria dos casos, né, como eu disse, assim, 90% utiliza esses tipos aqui. Alguma particularidade muito específica, você vai precisar de um tipo de dado bem diferenciado. Bom, nessa aula, o que eu queria comentar com vocês é só isso. Depois a gente vai também desenhar a estrutura dessa tabela antes de ir para o Postgres, para a gente realmente começar a criar o banco de dados lá, criar essas tabelas para vocês verem como funciona isso na ferramenta PGAdmin. Até a próxima aula.